Então, pessoal, quanto à classificação, né? Vocês vão ver que é muito tranquilo classificar esse grupo, porque o critério de classificação vai ser, principalmente, ele vai ser baseado no sistema de locomoção que essa célula faz, né? Como ela se locomove, ou se ela não se locomover também é um critério, tá? Então, basicamente é o meio pelo qual ela se locomove. Então, esse é o critério de classificação. Tá legal? E então, desse critério, né, então criou-se os filos, né, os diferentes grupos, né? O, a sarcodina, né? Então são os protozoários que se locomovem através de pseudópodes, pseudos, falsos, podes, pés, falsos pés. Então tem uma emissão de pseudópodes, emissão de falsos pés, que fazem com que esses seres desse grupo eles se locomovem. Então quem são esses caras? Né? Então tá aqui, ó. A ameba, depois a gente vai ver mais detalhadamente, é um deles, ó. Então isso aqui é uma ameba, faz parte do grupo. E aqui podemos ver, ó, os pseudópodes são essas projeções, né, que que ele vai emitindo para fazer o seu deslocamento, ok? Então assim, os sarcodíneos, né, esse grupo eles são de vida livre, na a sua grande maioria, né? E se reproduzem por divisão binária, ou seja, eles são assexuados. E existe cerca de 12 mil espécies desse grupo, né? E eles são divididos em 4 subgrupos, são as amebas, os foraminíferos, o Radiolarius e o Elisuarius, né? Então a gente vai ver cada um desses aqui, tá? A ideia não é decorar esses nomes, tá? É entender as suas características principais, tá legal? E qual a importância ecológica pra gente, seres humanos. Então aqui, ó, do primeiro grupo, então a gente vai ver um pouquinho, dar uma analisada no Radiolarius e nos Eliozoários, né? Então são esses aqui, ó. Então, observa que tanto o Radiolarius e os Eliozoários, eles emitem uma série de pseudópodes, lembra que era o critério desse grupo, de falsos pés, bem que são filamentos extremamente finos, que são esses arcos que se projetam aqui e aqui. Então, no caso do Radiolarius, então você tem só para a gente ter assimilar um pouquinho melhor para identificar esse grupo, o radiolar ele se assemelha a um guarda-chuva aberto, né? Com a estrutura do guarda-chuva aqui, né? Uma analogia, tá? E eles são exclusivamente marinhos, então só acontece no mar. E heliozoários, né? Então o próprio nome já dá uma definição, porque Hélio é o deus grego, deus, o sol, né? Então o sol na Grécia é Hélio. E que ele parece o que aqui? Parece um sol, né? Então são heliozoários. E eles formam esses pseudópodes, né? Que sai aqui. Então assim, eles têm apresentam os pseudópodes extremamente finos, né? Projetados como os raios ao redor da célula. Então, partindo em cima da célula, então eles vão ser ou radiolários ou eliozoários. Eles possuem uma estrutura de sustentação interna, né? Lembra daquelas do exoesqueleto? E além disso, ele tem umas espículas de sílica por onde saem os pseudópodes. Então, assim, eles são revestidos aqui com uma pequena carapaça, né? Por onde e formado por sílica, por areia, por onde vai sair os raios aqui, os pseudópodes dele. As amebas, né? Então elas podem ser de vida livre, né? E também elas causam doenças, a Entamoeba coli e a histolítica,
é, geralmente quando ela é consumida, ou geralmente na água, né, sem tratamento, ou em algum alimento, e pode causar problemas estomacais e intestinais, né? Então, principalmente lesão no intestino e diarreia. Então, ó, o exemplo dela aqui é a ameba, né? Que é desse grupo da entamoeba, né? Agora, qual é a principal característica da ameba? Ela não tem uma forma definida, né? Ela é amórfica, ou seja, então sempre ela vai mudar a sua forma conforme ela se desloca, conforme ela vai se movimentando, a forma dela vai mudando também, ok? O outro grupo, que é muito legal, são os foraminíferos, né? Esse grupo, o que é importante deles? Eles apresentam uma carapaça calcária. A carapaça calcária fica parecendo uma concha, né? Então, essa aqui é uma microscopia que foi ampliada desse indivíduo, do indivíduo semelhante a esse aqui. E então ele cria uma carapaça de cálcio, né? Então é de calcária, e percebe que tem vários furinhos, orifícios, e esses orifícios é por onde saem os pseudópodes, onde saem esses raios, né? Que vai formar os pseudópodes deles. E isso aqui é interessante também, uma outra importância é que em locais que tem uma grande quantidade de foraminíferos, né, que são encontrados fósseis de foraminíferos, são locais que têm probabilidade de se encontrar petróleo, né? Então, nas prospecção de petróleo, assim, eles analisam muito pela presença dessa carapaça aqui desse indivíduo. Um outro grupo que se apresenta dos protozoários, né, que também é fácil de identificar, eles são a classe flagellata, né? O que significa isso, né? A flagellata são presença de flagelos. O que é o flagelo? Flagelo é essa estrutura, né, de proteína que vai ajudar na locomoção. Eles vão fazer o batimento, né, dessa como ele vai servir como uma cauda que vai fazer o batimento e vai servir como locomoção no meio líquido, tá? Semelhante a dos espermatozoides, né, que tem uma espécie de flagelo aqui. Então aqui, ó, tem duas espécies aqui, a euglena e o trypanosoma, que são flagelos são flagelatos, né, que apresentam os flagelos, que são essa estrutura que servem para a locomoção, tá ok? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho mais desse grupo, né? Então eles apresentam um ou dois flagelos, tá? E esse flagelo ele vai servir tanto para locomoção quanto para captura de alimentos, né? Eles são de vida livres, né? Ou seja, se locomovem livremente. E tem também os sésseis. Sésseis, eles são fixos, são sésseis, vem de sedentários. Eles são fixos. Eles se fixam em alguma estrutura, no fundo de um rio, da lagoa, do mar, né? E permanecem lá. E eles se reproduzem por divisão binária e, em alguns casos, sexuadamente. E são 2.000 espécies desses flagelatos, né? A gente vai ver quais os principais. E assim, e a importância também que alguns deles aqui são parasitas do homem, eles causam doenças aos seres humanos, né? Então a gente vai ver lá, né? Então, entre esse filo, o flagellata, que também é conhecido como mastigófora também, tá? Ou flagellata, ele tem aquela locomoção por flagelos, como nós já dissemos, né? Então tem aqui, ó, alguns grupos, né? Tem a Giardia, né? Giardia intestinale, o Trichomonas vaginalis, protozoários, o Trypanosoma cruzi e a Leishmanias. Então são aqui 4 espécies de flagelatos. Por que eu separei isso aqui? Então, porque são todos esses
esses 4 indivíduos aqui, desses 4 espécies, esses 4 grupos, perdão, eles são causadores de doenças nos seres humanos, tá? Então, ó, presença de flagelos, 2 aqui, flagelo, presença de flagelo, é o que caracteriza esse grupo, tá? E aí, né, temos aqui a giardia, ela causa giardise, né, que é uma doença intestinal também, quando é consumido principalmente através de alimentos, né? E geralmente aqui são cólicas e diarreias que são causadas. Triconoma vaginalis, eles são um grupo um pouquinho mais perigoso, porque ele causa a tricomoníase. Então, as meninas devem saber com um pouquinho mais de propriedade, né? Porque é uma infecção que acontece na uretra e na vagina, mas principalmente na vagina. Então, é muito comum nas mulheres, então dá uma secreção e corrimento que é causado por esse protozoário flagelato, ok? E também isso aqui é transmitido sexualmente, então ele também vira uma DST, uma infecção sexual, né, por uma doença sexualmente transmissível, tá legal? Depois a gente vai ver mais profundamente sobre ela. O Trypanosoma cruzi é também um problema grave de doenças aqui no Brasil, principalmente na região norte e nordeste, que ele causa doença de Chagas. Então esse indivíduo ele é transmitido através do barbeiro e ele infecciona principalmente fígado e o coração. E lá ele pode trazer alguns problemas cardíacos, né? E geralmente a pessoa fica pela vida inteira com esse problema e pode levar à morte também. E a leishmaniose, também conhecida como úlcera de Bauru, né? A gente vai ver mais para frente, causada pela leishmaniose. Então, assim, são 4 exemplos aqui de flagelatos que ele tem em comum, além dos flagelos. Esses 4 grupos, né, eles causam doenças aos seres humanos. Tá legal? Outro grupo dos protozoários, né, que é o ciliófora, ou os ciliados, ou que fazem a locomoção por meio de cílios. O que são cílios? Pensa nos cílios dos olhos, né? Na estrutura de pelos que formam seus olhos. Semelhante. Então aqui, ó, percebe aqui que a célula, ela está revestida por uma série de filamentos e pequenos filamentos que servem como cílios. Então esses cílios, eles também têm a função de agitar a água para se locomover e ele é utilizado também na captura de alimentos, né? Então, através desses cílios, eles fazem um batimento que causa turbulência na água e ele eleva algumas partículas de alimento e aí a célula consegue absorver. Tá legal? Então, a presença do vacúolo contrátil. Então, essa presença do vacúolo contrátil significa que esse aqui ele é de água doce, né? Então, aqui você tem o esquema do ciliato, né? De um ciliato. E aqui você tem a microscopia. E dá para perceber aqui claramente aqui a presença dos cílios, ok? Tudo bem? Então, esse grupo, a presença de cílios para locomoção e captura de alimentos, né? E reprodução ocorre por divisão binária ou por conjugação e possui mais de 6.000 espécies de ciliados, tá ok? Na sua maioria, eles são de vida livre, tá? E assim, alguns poucos também são parasitas que causam algumas doenças, tá legal? Então, dos ciliados, tá aí, ó. Então, e o outro grupo, né, que é o esporozoa, né, que eles produzem esporos. Esse grupo, eles não se locomovem. Então, nesse caso aí, ele é a falta de locomoção. Eles são sésseis, ou seja, são sedentários, eles ficam fixados, tá? Ou
são parasitas, né? Eles necessitam de um hospedeiro. Então, eles não possuem estruturas locomotoras, né? Tem cerca de 5.000 espécies e reproduz através de alternância de geração. Então, uma geração sexuada, outra sexuada, com a produção dos esporos, por isso esporozoa. E um grupo importante também que causam doenças, né? Então, assim, ó, duas doenças que é muito comum no Brasil, causada pelo esporozoa, a malária, que é causada pelos plasmódios, são 3 tipos de plasmódios, né? E o plasmódio, eles são transmitidos através do picada do mosquito, do anófeles, né? Então ele precisa de um vetor, que é o mosquito. E tem a Toxoplasmose, né? Que ele é causado pelo Toxoplasma gondii. Essa é uma doença muito perigosa também, que ela comete, além dos seres humanos, os animais também, cachorros e gatos. E a toxoplasmose, em alguns casos, tem a necessidade de sacrificar os animais. Então, é preciso tomar cuidado com esse grupo. Então, tá aí a malária e a toxoplasmose, pelo plasmódio e pelo toxoplasma, né? Então, resumindo, nós temos aqui a classificação. Olha como é fácil. Então, a classificação vai ser de acordo com a locomoção da espécie, né? E então você tem o grupo Sarcodina, né, que é através dos pseudópodos, né, de falsos pés. A classe Mastigófora ou Flagellata, que é através de flagelos, né, que são esses filamentos proteicos que vão fazer como se fosse a cauda. O Ciliófora ou ciliados, né, que são cílios, né, que são como se fossem pequenos pelos revertindo recobrindo toda a célula, ok? E o esporozoa, que eles produzem esporos e eles não se movimentam, eles são sésseis, tá legal? Então esse é o critério de classificação. Fácil, né? Então, muito tranquilo para fazer a classificação.